Boa noite, Gabriel. Boa noite. Gente, eu tô esse período de isolamento todinho com a rinite atacada. Deus o livre, se eu pegar esse Covid, eu tô ferrada, ó. Vamos começar a aula, então? Aí quem for entrando vai acompanhando. Então, hoje nós vamos falar sobre concordância. Concordância verbal e concordância não verbal, certo? Dentro da gramática, a concordância, ela está dentro da sintaxe. Nós sabemos que o estudo da gramática normativa está dividido entre morfologia, sintaxe, fonologia, fonética, né? Então, são estudos que a gente estuda de forma separada, essas regras que regem a nossa língua, o sistema da nossa língua. Se vocês não estiverem entendendo o que eu estou falando, vocês perguntem ou então me interrompem, fala para eu ir mais devagar, tá bom? Que às vezes eu falo muito rápido, tá bom? Tá bom, gente? Me responde. Tá bom. Tá bom? Ah, maravilha. Pode falar no chat também. Se todo mundo der um sim aí no chat, eu vou ver aqui. Ok. Olha, o Agnaldo falou ok. É isso aí, Agnaldo. Bora tentar manter a interação aqui para eu não me sentir sozinha. Isso, perfeito. Serve uma risada também, Bruno. Beleza. Então tá. Então, é assim. A gente estuda a morfologia. Na morfologia, o estudo da palavra. O que aquela palavra significa dentro daquele período? Ela é substantivo? Ela é verbo? Ela é um pronome, né? Isso é o estudo da morfologia, que são as classes de palavras, certo? Ela é um advérbio? Então, isso aí é o estudo da morfologia. Agora, quando nós estamos estudando a sintaxe, a gente estuda a relação da conexão entre essas palavras. O que acontece, como que é isso, tá? Então, é de uma forma diferente. Por que essa palavra aqui, ela é um adjunto adnominal, né? Por que esse meu verbo aqui tem que concordar em número com esse daqui, número e gênero, normalmente, né? Então, assim, tudo isso daí está dentro da sintaxe, que é as relações de conexões entre essas palavras, tá bom? E é por meio delas que a gente vai dizer o que ela é ou o que ela não é, tá bom? Alguma dúvida até aí, gente? Tá tudo certo aí? Entenderam? Ninguém falou nada, mas eu tô pensando que vocês Sim. entenderam. Ok. Sim. Beleza. Então, vamos lá. Vamos entrar no conteúdo aqui. Vou baixar o slide. Opa. Tá. Vou fazer um negócio aqui bem legal para ficar duas telas para mim. Que aí fica melhor para eu acompanhar. Professora? Professora? Oi. A Oi, senhora pode colocou. falar. Ah, tá. A senhora tinha posto duas telas? É que tinha dado um problema de aproximação da câmera, mas a senhora já ajeitou, não era não. Tá bom. Então eu pergunto para vocês: o que é frase? O que é frase, gente? O que vocês entendem por frase? O que é frase? Vale ler o slide, vale ler o slide. A gente precisa entender o conceito de frase para poder chegar até o ponto que eu quero chegar, tá? O que é frase? Conjunto de palavras que significam alguma coisa. Legal. Conjunto de palavras que significam alguma coisa.
E aí eu pergunto para vocês, se não tiver significação, não é uma frase, então, se eu colocar várias palavras aleatórias, então não é uma frase, tem que ter essa significação? Gabriel falou que sim, né? O Bruno falou que não, não precisa. Bacana. Então, eu coloquei assim para vocês no slide que frase é todo o enunciado linguístico que tem um sentido completo e termina com uma pausa pontuada. Então, Gabriel ali estava certo quando ele disse que precisa ter significação, tá? E precisa significar alguma coisa e precisa ter esse sentido completo, não pode ficar aberto. A partir do momento que você não conclui, que deixa aberto, aí não é mais uma frase, tá bom? Deixa eu achar meu óculos aqui rapidinho. Vou pegar meu óculos aqui. Então tá. Então nós já sabemos isso, né? Que para ser uma frase, ela precisa ter um sentido completo. Mas é necessário eu ter um verbo que indique uma ação para ser frase? Para dar sentido, é necessário ter verbo? Não, não é necessário ter verbo. Exatamente, Bruno. Ela não precisa ter verbo. Aí eu coloquei alguns exemplos de frases ali para vocês. Primeira frase: silêncio. É uma frase. Mas, professora, é só uma palavra. Uma palavra, às vezes, é uma frase. Porque uma palavra, às vezes, tem um sentido completo. Se eu falar para vocês silêncio, vocês vão entender o que eu quero. Vocês vão entender que eu estou pedindo para vocês o quê? Ficarem calados, né? Então, é uma frase. E o segundo exemplo. E agora, José? Uma interrogação também é uma frase? Também é uma frase. Uma afirmação, choveu, também é uma frase. Agora, quando eu uso reticência, professoras, o sentido está incompleto? Depende, né? Olha só como eu coloquei, não sei o que dizer. O sentido está completo, o significado está completo, apesar da pessoa ter colocado reticência no sentido de não tenho mais o que declarar, tá? Por isso que ela resolveu usar reticências ali, entenderam? Então, sentido completo não tem a ver tanto com a pontuação de reticência. Cuidado com isso, que às vezes isso aí pode enganar. Ah, frase é isso. Então, o que é oração? O que a gente pode considerar como oração? Ficou grande aqui. Oração. Vocês estão conseguindo enxergar desse tamanho aí? Acho que estão, né? Sim. Então tá. Oração, gente, já precisa ter verbo. Se não tiver verbo, não é uma oração. Então, toda oração precisa ter um verbo. Por isso, eu tenho esses exemplos ali para vocês. Corra, o verbo correr. É só uma palavra? Sim, e a única palavra é um verbo. Portanto, é uma oração. Não é só uma frase, é uma oração. Esses doces parecem muito gostosos. Por que que é uma oração? Porque nós temos o verbo parecer, certo? Ali no plural, parecem porque está concordando. E é isso que a gente vai ver hoje, concordância, ok? Tá bom, já sabemos o que é frase, sabemos o que é oração, e agora eu pergunto para vocês, então o que que é período? Falo tanto de período, período, período. O que que é período? Vamos ver aqui o que que é período. Período é uma unidade sintática, tá? Trata-se de um enunciado construído por uma ou mais orações e possui sentido completo. Na fala, o início e o final do período são marcados pela entonação, e na escrita são marcados pela letra maiúscula inicial e a pontuação específica que delimita a sua extensão. Então, o período, gente, é quando você tem várias construções dentro de uma letra maiúscula e de um ponto final que marca esse período, tá? Então, a partir do momento que eu inicio a minha escrita, até o ponto que eu coloco um ponto final, eu tenho um período, tá? Eu vou colocar o fone aqui, porque se eu não coloco o fone, eu fico gritando aqui com o computador. Então, eu vou colocar o fone. Se vocês não conseguirem me ouvir, vocês me avisem.
O canibal conseguiu entrar, meu pai amado. Uma pessoa entrou com o nome canibal. Eu acho que ele não conseguiu entrar. Quem era esse canibal, gente? Meu pai amado. Canibal Bombe. Quem tem esse codinome na sala de vocês? Meu pai amado. Então vamos lá. Ele saiu, acho que ele desistiu de entrar. Cada nome de Gmail. Será que era o Gabriel? Agora entrou o Gabriel, fiquei desconfiado do Gabriel. Gabriel Metron. É Gabriel Metron, né? Tá ouvindo, Gabriel? Gabriel Metron. Metron, é isso. Gabriel, você que era o canibal que tava tentando entrar. Era você? Agora ele não vai nem assumir depois. Oi, ele não sabe nem do que eu tô falando. Tá bom, esquece, Gabriel. Vamos lá. Estamos aqui falando, Gabriel, sobre concordância, tá? Antes de falar das regrinhas que regem a concordância, eu tô dando uma introdução e tô explicando o que é frase, o que é oração, e agora eu vou falar o que é período, certo? Então, o período, ele vai se tratar sempre de quando você inicia uma escrita com letra maiúscula e depois você faz o quê? Coloca o ponto final, e você encerrou o período. Só que dentro desse período, ele pode ser muito grande. Se eu quiser escrever um período enorme, eu posso. Então, como é que eu sei quantas orações tem lá? Quantidade de verbos que tem lá, né? Quantas frases tem lá? Quantas posições de sentido completo que eu tenho lá? Quantas combinações de sentido completo, tá? Então, por isso, a gente tem dois períodos. A gente tem aquele período simples e a gente tem aquele período composto. O período simples, boa noite, Xavier, que eu acho que é Jay, né? Jay, não sei dizer, mas acho que é. Boa noite. Então, assim, quando a gente tem o período simples, a gente só vai ter uma oração. Nós temos uma oração. Quando a gente tem um período composto, nós temos mais de uma oração. Então, o nosso período, ele sempre vai ser simples se eu tiver um verbo. E ele vai ser composto se eu tiver mais de um verbo. Aí eu tenho ali para vocês um exemplo de simples e de composto. De simples seria: os dias de verão em Porto Velho são muito longos. Nós só temos um verbo aí, portanto, nós só temos um período simples. Agora, o período é composto quando eu coloco dois verbos. Maria me ligou para dizer que não dançará na festa. Nós temos dois verbos aí. Então, nós temos um período composto. Entenderam até aí? É simples essa parte, hein, gente? Frase tem que ter significado, né? E tem que ter esse significado completo. Oração precisa ter verbo. E período pode ser grande. E se tiver mais de um verbo, ele é composto. Se tiver só um verbo, ele é simples. Certo? Então, vou passar o slide. Deixa eu só ver aqui, que eu acho que tem gente falando no WhatsApp. Se eles estão conseguindo entrar. Não consigo entrar. Conseguiu agora? Então vamos lá. É porque, como não tem o nome de todo mundo, às vezes eu não sei quem está falando. Termos essenciais da oração, gente. Toda oração, o que é oração? Que é um período que tem verbo, certo? Então tá. Toda oração, ela tem esses termos essenciais da oração. E os termos acessórios, que a gente não vai ver agora. Mas também tem os termos acessórios. Os essenciais, eles são o sujeito e o predicado. Esses são os termos essenciais da oração. Tá, mas vamos lembrar o que são o sujeito, o que é o predicado, para a gente não se perder? Então, as orações são estruturadas em torno desse sujeito e desse predicado. Juntos são denominados esses termos essenciais. O sujeito é o elemento da oração sobre o qual se declara algo. Então, o sujeito é sempre aquele
que nós estamos falando dele, que está exercendo uma ação normalmente, né? Então, sempre o sujeito é aquela cabeça, aquele entorno da frase ou do período, no caso da oração, quando tem um verbo. Cabe ao sujeito estabelecer a concordância com o verbo. Por isso se chama concordância verbal, porque nós estamos concordando o sujeito com o verbo. Então, é concordância verbal. A concordância nominal, quando eu concordo nomes, e daqui a pouco vocês vão entender melhor isso. Predicado é a declaração feita sobre o sujeito. Então, tudo que eu estiver falando sobre o sujeito se chama predicado, tá bom? Então, eu estou falando de alguém, é o sujeito. De quem eu estou falando é o sujeito. E o que eu estou falando é o predicado. Ficou claro isso, gente? Ou ficou confuso? Quer que eu explique melhor? Estou esperando vocês responderem. Exatamente, sujeito é de quem se fala na oração, Lilian. Tá ok, o Luciano entendeu. Isso. Eu preciso que vocês me deem esse feedback, tá bom, gente? Vamos lá. Então, a gente tem aqui o estudo da concordância nominal e da concordância verbal. Na concordância nominal, a gente tem que concordar em número e pessoa, o sujeito gramatical e o verbo. Então, veja bem, o que é número? Número relembra quantidade, né? Quantia. Então, número é quantidade. Como, por exemplo, se você está usando plural, né, é uma forma de contar. Então, isso é número, significa número. Por exemplo, nós estamos aqui, né? Nós, plural. Então, isso é número. Gênero é masculino, feminino. Então, a alface. Muita gente se esquece que a alface é do gênero feminino, não é masculino, a alface. Então, você não vai ao mercado comprar o alface. Você vai no mercado comprar a alface. Eu vou até escrever isso aqui no chat para vocês anotarem aí. A alface. Não é o alface, gente, é a alface. Tá bom? A maioria das verduras, a couve, não é o couve, a couve-flor. Então, cuidado aí que esse é o gênero, tá bom? E o gênero é marcado pelo artigo, esse artigo que vem na frente. A couve, a alface. Tá bom? Lembre-se disso. Até hoje eu falo para minha mãe que ela sempre vai no mercado comprar o alface. Mãe, você não vai comprar o alface, eu vou comprar a alface. E ela sempre esquece. Tá. Concordância nominal, então, é a concordância que você... Opa, tá trocado aqui, galera, no slide. Tá trocado, viu? A concordância verbal é a que concorda em número e pessoa com o sujeito gramatical e o verbo. Essa primeira explicação aí é do verbal. E essa segunda explicação é do nominal, que é a concordância em gênero e número entre os diversos nomes da oração. Por isso, nominal, nomes da oração, ocorrendo principalmente entre o artigo, o substantivo e o adjetivo, tá bom? Então, cuidado aí se vocês estiverem anotando, espero que sim. Que está trocado aí esses termos, tá? O verbal é essa primeira caixinha e o nominal é a segunda caixinha, tá bom? Certo? Entenderam? A mensagem de vocês demora muito para chegar aqui para mim, né? Beleza. Então vamos lá. Aqui eu tenho um referencial teórico que eu coloco o nome de um autor que explica isso, que eu estou usando aqui o Câmara Matoso, certo? E aí, ele está explicando o que é concordância nominal e verbal. Por que eu coloco, às vezes, uma parte escrita? Porque, às vezes, você quer relembrar e você não tem uma explicação oral. Então, você vai lá no slide e você lê, tá bom?
Então, eu sempre deixo assim umas páginas para vocês lerem, caso vocês tenham dúvidas e queiram retornar ao slide. Tá? A gente faz muito isso no ensino à distância, porque o aluno não tem a presença do professor ali toda semana. Então, a gente faz muito isso, a gente deixa páginas assim de textos explicativos. Então, no slide de vocês vai ter esses textos durante esse tempo de atividade remota, porque vocês não vão estar em contato comigo. Então, diariamente, semanalmente. Então, eu sempre coloco essas explicações para vocês, tá bom? Mas eu não vou lê-las aqui com vocês. Concordância nominal. A concordância nominal, ela gira em torno do sujeito, tá? Então, o sujeito, ele tem que concordar com o artigo, se tiver. Ele tem que concordar com o adjetivo, se tiver. Ele tem que concordar e pode concordar com o numeral, se tiver. Ou com o pronome, se tiver, tá bom? Então, a concordância nominal, ela concorda com essas 4 vertentes aí de classes gramaticais, tá bom? Aí aqui a explicaçãozinha, né? Para quem não lembra o que é um adjetivo, eu trouxe aqui para vocês a explicação, porque eu sei que faz tempo que vocês não veem morfologia também. Apesar de nós estarmos estudando hoje sintaxe, eu sei que tem muita gente que não vê morfologia há muito tempo. Gente, eu estou falando muito alto? Vocês estão achando que eu estou falando muito alto? Ou tá bom? Tá ótimo, tá bom, Lívia. Então, o adjetivo, ele é aquela palavra que expressa uma qualidade ou uma característica do ser, né? Do ser, no caso do sujeito, praticamente, sempre quase do sujeito, e se encaixa diretamente ao lado de um substantivo, tá? Então, o adjetivo, às vezes, ele pode estar também dando características a outros elementos que não seja o sujeito, pode, mas normalmente é do sujeito que ele dá característica. Então, é esse que dá a característica. Esse é o adjetivo. Quando passa para o estudo da sintaxe, a gente chama ele de advérbio, tá bom? Quando a gente passa lá para a sintaxe. Aí nós temos um numeral. No numeral é quando a gente tem os números mesmo, como por exemplo, os 4 últimos ingressos foram vendidos há pouco. Aí a presença do numeral, 4, certo? 4. Eu quero café duplo. O duplo significa numeral, né? Que é atribuído ao número de café, certo? Então, é a palavra que indica termos numéricos, que atribui quantidade, que situa determinada sequência. Isso é numeral, tá bom? Quem tiver dúvida pode parar aí para perguntar. O que são pronomes? Gente, pronomes representam a classe de palavras que substituem ou acompanham os substantivos, certo? Então, a gente sempre usa os pronomes para não deixar o nosso texto repetitivo. Se eu estou falando de Maria, em vez de eu falar toda hora Maria isso, Maria aquilo, Maria, Maria, eu coloco ela. Isso é um pronome, né? Para substituir Maria, ela. Que aí eu já não preciso ficar repetindo. Maria, 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 certo? Então, o pronome é isso. Aí, os pronomes mais conhecidos, vocês já lembram deles, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, que são os pronomes pessoais do caso reto. Tem os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos. Ó, possessivo, meu, minha, né? Demonstrativos, aquele, aquela. Os pronomes de tratamento, senhor, senhora. Os pronomes indefinidos, alguém. Pronomes relativos, quem, e pronomes relativos e pronomes interrogativos também. Então, existem todos esses tipos de pronomes aí, tá bom? Eu fiz esse esqueminha aqui, que eu sou fã desse esquema que eu mesmo inventei, para explicar melhor a concordância nominal para vocês. Eu espero que vocês gostem, porque normalmente o povo de exatas, ele curte bastante esse tipo de raciocínio de matemático. E aí eu trouxe o português para esse raciocínio matemático de vocês,
para ver se vocês assimilavam melhor. Então, eu trouxe esse esquema para facilitar, com as regras básicas de concordância nominal. Então, tá. A concordância nominal, ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode ocorrer com concordância gramatical, que é o nome, ou concordância atrativa, tá bem? Vamos começar explicando a concordância gramatical. Depois a gente fala da concordância atrativa. Esse é só o nome para os dois tipos de concordância nominal que nós podemos verificar, tá bom? Então vamos lá. Se eu tenho dois substantivos, dois nomes. Substantivo é o quê, gente? Nomes. Se eu tenho dois substantivos para um adjetivo, adjetivo é característica. Com quem eu devo concordar? Como que eu devo concordar? Né? Se eu estou falando de duas pessoas, eu devo concordar com quem? Ainda mais se esses meus sujeitos forem de sexo diferente, um for masculino, o outro for feminino. Com quem que eu concordo para dizer que eu estou falando dos dois? Então, é disso que eu vou falar agora. Olha lá. Substantivo masculino, primeiro, essa primeira partezinha aí, essa aqui eu vou marcar para vocês verem, que eu aprendi a fazer isso agora. Vocês estão vendo essa primeira partezinha aqui? Essa primeira partezinha aqui, fala assim, professora, eu tô vendo. É, professora, fala aí. Vamos lá. Finge que vocês estão dentro de sala de aula lá. Vocês estão vendo essa primeira partezinha aí? Eu não tô vendo não, professora. É o Jorge. Você não tá vendo, não? Não. Tá vendo essa seta vermelha que eu acabei de fazer? Acabei de fazer, Jorge. Agora eu tô. Tá vendo, né? Aí eu Sim. vou ler aqui agora, nessa seta vermelha. Aqui eu tenho esse S, que significa substantivo masculino, masco, que é a abreviação. Substantivo masculino mais substantivo masculino. Igual adjetivo masculino no plural. Como assim? Deu um nó agora. Vamos lá, vamos colocar aqui. Deixa eu ver se dá para escrever aqui. Eu vou escrever no chat, aí vocês vejam no chat, tá bom? Vamos lá. Um substantivo masculino. Vou usar o Jorge. Jorge. Mais. Outro substantivo masculino. Vou usar o Gabriel, que acabou de aparecer aqui. Gabriel. Jorge e Gabriel. Vou colocar aqui uma conjunçãozinha. Jorge e Gabriel são bonitos. Tá? Jorge é um substantivo masculino, igual eu coloquei aqui para vocês, ó. Jorge é um substantivo masculino, tá? Gabriel também é um substantivo masculino, tá? E bonitos é o adjetivo, certo? E esse adjetivo, ele tem que estar no masculino, bonito, não bonita, e tem que estar no plural. Por que tem que estar no plural? Porque são dois, tá? Porque são dois. Eu tô falando de Jorge e eu tô falando de Gabriel. Por isso que tem que estar no plural. Entenderam? Aqui esse primeiro esquema. Então, se eu tiver um substantivo masculino com outro substantivo masculino, o meu predicado, que é o meu adjetivo, ele vai ter que ser masculino no plural. Vocês entenderam? Sim. Ótimo. Agora, se o meu substantivo for feminino e o meu outro substantivo for feminino, o meu adjetivo vai ser no feminino, no plural. Vamos colocar o exemplo lá no chat? Vamos colocar. Lilian, vamos usar Lilian. E tem mais uma menina aí? Acho que a Jay. É Jay? É menina? Mas vou colocar Jay. Jay, se não for, hein? São
Não é menina, é menino. Ô, meu pai. Mas ele é um nome unissex, né? Então, Jameson. Ô, pelo menos a gente ri. Lilia e Jay são lindas, tá bom? No meu caso, Jay aqui é feminino, tá? Mas no caso de verdade, é masculino. Mas vamos lá. Lilia é o primeiro substantivo feminino, Jay é o segundo substantivo feminino. São é o verbo, né? E o adjetivo lindas tá no feminino e tá no plural para concordar com as duas, a Lilia e a Jay, ok? Beleza. Vamos agora ver aqui. Agora que é a questão. E se for um masculino e um feminino? Com quem que eu concordo? Com quem que eu concordo? O que vocês acham? Eu vou concordar com colocando o meu adjetivo no feminino ou no masculino? O que vocês fariam? Vamos lá. Vou colocar aqui o Jorge e a Lilian. Olha, a Lilian já tá falando ali que é o masculino. Não valeu, Lilian, você leu o slide. Tá aqui, ó. A Lilian são bonitos. Ah, tá. Leu não, já sabia, né? Jorge e Lilian são bonitos. Benção. Oi. Muito bom, professor. Ah, tá. Pausa para o elogio de Jorge. Aí, Jorge e Lilian são bonitos. Mas Lilian é menina e eu usei o masculino. Na língua portuguesa, o masculino sempre prevalece, tá, gente? Então, o masculino ele sempre vai prevalecer nessas concordâncias. Quando eu coloco bonitos, eu não estou excluindo Lilian. Eu estou inserindo Lilian e estou inserindo Jorge também. Os dois são bonitos, tá bem? Então, Jorge e Lilian são bonitos. Até que enfim, o Davi chegou, o Davi chegou, Davi. Eu sempre quero chamar de Davi. É Davi mesmo? Ixi, Davi, tô te ouvindo bem baixinho. Mas tá bom, continuando. Vamos falando de concordância, Davi. Jorge e Lilian são bonitos. Aí perceba que nós estamos aí no plural. Se eu tivesse colocado bonita, aí eu não estaria falando de Jorge. Eu estaria falando só de Lilian. Porque o meu adjetivo estaria no singular e no feminino. Portanto, eu saberia que eu não estava me referindo a ambos, eu estava me referindo apenas com a Lilian, ok? Alguma dúvida até aqui? Esses são as 3 formas de você concordar o seu adjetivo com o seu sujeitinho lá, tá bom? Tá bem claro, né, gente? Eu fiz bem desenhado isso daqui, bem mastigado mesmo. Então vamos lá. Agora a gente vai falar de concordância atrativa. Essa é um pouquinho mais complicada, então prestem bastante atenção. A concordância atrativa é quando o meu adjetivo ele vai concordar com quem está mais próximo, tá? Ele vai fazer essa concordância por atratividade. Então, ele vai concordar lá com quem está mais próximo. Eita, que agora eu já tenho 17 seguidores. Olha aí, ó. Vamos chegar a quantos hoje, hein? Será que chega a 1000, que nem as lives? Vou começar a mandar meus links aí para todo mundo entrar. Tô brincando, gente. Tem que brincar, tem que tentar sorrir um pouco, porque esse tempo tá difícil. Então, a concordância atrativa, gente, ela tem essa ordem. O adjetivo concorda com o mais próximo, a função de adjunto adnominal. Lembra que eu expliquei para vocês o que era adjunto adnominal? Que é aquele que caracteriza algum substantivo, como, por exemplo, rei do futebol. Você lembra? Rei do futebol. A adjunta adnominal é futebol, porque pode ser vários tipos de rei, né? O rei do futebol. Então, a concordância atrativa é quando eu associo nessa função de adjunto adnominal e concordo com o meu adjunto adnominal. Então, rainhas da discórdia.
Das discórdias, desculpa, das discórdias. Olha aí, ó. Opa, escrevi discórdia errado, mas vocês entenderam. E aí eu tenho que concordar sempre, tá? Por atratividade. Porque está do lado. Porque o adjunto adnominal sempre vai estar do lado do substantivo, tá bom? Agora, se vamos colocar lá na frase que a gente estava, Jorge e Lilian são bonitas. Não dá, porque eu excluiria ali Jorge. Então, nesse caso aí, a atratividade não funciona. Eu não posso, apesar de Lilian estar próximo de bonita, eu não poderia usar porque eu excluiria Jorge, tá bom? Então, aí tomem cuidado com isso também, que às vezes as pessoas tentam, mas está perto, professora, eu vou concordar. Não, às vezes não dá, tá bom? Um adjetivo na função de predicativo para 2 ou mais sujeitos. Boa noite, Ednei. Então, vamos lá. Um adjetivo na função de predicativo do sujeito para 2 ou mais sujeitos. Então, tá. Às vezes, nós temos essa opção também de fazer, por exemplo, lá no masculino, como os dois são masculino, às vezes, se eu colocar sem ser no plural, vai pegar os dois por atratividade. Eu posso colocar, por exemplo, Jorge e Gabriel são bonitos. Eu não preciso exatamente colocar no plural, porque foi a concordância atrativa aí, entendeu? Eu concordei com o Gabriel, mas também cabe o Jorge, porque ele é masculino, tá? Só por isso. Então, a atratividade, às vezes, ela pode incluir, ela pode excluir também. Se no caso lá da Lília, excluiria. Agora, no caso do Jorge, ela inclui, mesmo não estando no plural, tá bom? Só que a concordância atrativa ela é perigosa. Tentem não usar ela, porque ela, um errinho, você pode perder ponto no caso de uma avaliação, no caso de um concurso, tá bom? Alguma dúvida aqui ou eu posso passar? Ok. Agora a gente vai falar de concordância verbal, certo? Concordância verbal. Antes da gente iniciar a concordância verbal, já vai fazer quase 1 hora, né, que a gente está aqui, 50 minutos. Eu vou dar 1 minutinho para a gente ir ao banheiro e beber água, tá? Que me deu vontade de ir ao banheiro. Eu vou ao banheiro rapidinho e beber água e a gente já volta. 1 minuto, por favor, não desconectem, não desliguem. Depois de concordância verbal, a gente tem um pequeno exercício, mas que não será feito hoje, será feito na semana que vem. Por isso é importante vocês prestarem atenção, tá bom? Que a gente vai fazer esse exercício semana que vem. E na outra semana a gente vai corrigir esse exercício numa videoconferência, tá bom? Não desliguem, é só um intervalinho comercial. Já volto.
Voltei, gente. Voltei. Então, vamos lá. Todo mundo aí já? Voltaram? Então, vamos lá. Agora vamos falar de concordância verbal. Sim, a Jorge fala assim. Se não tiver, Jorge. Ai, meu Deus. Se não tiver, Jorge, aí a pessoa não tem nem como se defender, né? Que ela não tá. Então tá. Concordância verbal. Quando eu falo de concordância verbal, como eu já falei para vocês anteriormente, eu falo do verbo concordar com o sujeito, tanto na forma direta quanto na forma indireta. O que eu quero dizer com forma direta e forma indireta? A forma direta é quando eu coloco o meu sujeito depois o meu predicado, e a forma indireta é quando eu faço o contrário, ou também conhecida como forma inversa. Por exemplo, se eu falo Maria vai sair hoje. Se eu mudo a ordem, hoje Maria vai sair. Isso é ordem inversa, tá bom? Então, a ordem direta é quando eu coloco de acordo com que a gramática normativa prevalece, de acordo com que todo mundo escreve assim, colocando o sujeito primeiro. Se eu mudo essa ordem, aí é a ordem direta, tá bom? É difícil escrever na ordem direta. Poucas pessoas sabem escrever bem na ordem direta, tá bom? Então tá. Com pronomes de tratamento, o verbo deve estar na terceira pessoa. Essa é uma regra de concordância verbal. Sempre que eu tiver um pronome de tratamento, o verbo ele deve vir na terceira pessoa, tá bom? Substantivos coletivos, o verbo fica no singular. Então, se eu tenho lá um substantivo coletivo, eu vou usar o verbo no singular. Então, a gente comemos, a gente come, tá bom? Porque é um substantivo coletivo. Entenderam? Por isso tem gente que não muda. Aí outro, atenção. Se o coletivo vier especificado, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Porque tem alguns coletivos que vem como se fosse um adjetivo, um adjunto adnominal. E aí, no caso, se ele tiver no plural e você quiser concordar com ele, você pode, tá bom? Aí vamos lá. O sujeito é o pronome e o pronome relativo que? O sujeito e o pronome relativo que? Eu coloquei equivocado aqui no slide, tá escrito mas não é i, tá? No caso é uma conjunção. O sujeito e o pronome relativo que, não tá bom? Que é o verbo. O sujeito e o pronome relativo que. O verbo concorda com o antecedente do pronome. Então, se eu tenho um sujeito e um pronome relativo, tá? Aí, o meu verbo ele vai sempre concordar com quem vem antes do meu pronome, tá bem? Essa é outra regra aí. A gente vai ver essas regras sendo aplicadas no exercício. Aí vocês vão assimilar melhor, tá bom? Os exemplos vão estar todos lá. O sujeito e o pronome relativo quem? Olha, de novo é i aqui, não é? O verbo pode ficar na terceira pessoa do singular ou concordar com o antecedente do plural, do pronome, tá? Também temos outras regras interessantes, que é do verbo haver. Isso daqui eu quero que vocês decorem para a vida de vocês, que esse é o erro mais comum e o erro que mais pega as pessoas, que é verbo haver. No sentido de existir, ele não tem sujeito e nem tem plural. Como assim, professora? Esse daqui eu vou explicar, vou fazer um exemplo agora, porque vocês precisam decorar esse. Toda vez que vocês forem colocar o verbo haver, no sentido de existir, lindas flores aqui. Olha lá. Vamos lá. Lindas flores aqui. O verbo haver aí, o verbo haver, ele tá o quê? No sentido de existir. Porque se eu trocasse ali, colocasse existem lindas flores aqui. Só que nesse momento, como ele está no sentido de existir, eu não posso colocar ele no plural. Por quê?
Porque o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, então ele não pode ir para o plural, tá bom? Então, o verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito e nem plural. Portanto, qual é o sujeito dessa frase? Frase sem sujeito, porque não tem sujeito o verbo haver no sentido de existir. E por que não está no plural? Porque ele é impessoal, não pode ter plural. Mas flores está no plural, lindas está no plural, mas o verbo não vai estar no plural, porque é uma exceção da concordância verbal, tá bom? Então, haver no sentido de existir não tem sujeito nem plural, tá bom? Para decorar isso, quero que vocês falem aí. Verbo haver no sentido de existir não tem sujeito nem plural. Vai. Falem aí, liguem o microfone de vocês. Falem aí. Verbo haver no sentido de existir não tem sujeito nem plural. Verbo haver. O restante. Vai, Jorge. Tem que aprender isso. Verbo haver no sentido de existir não tem sujeito nem plural. Perfeito. Mais um, vai. Verbo haver no sentido de existir não tem sujeito nem plural. Muito bom. Mais alguém? Bora, bora. Quem não falar não vai aprender nunca essa regra. Vai errar toda vez. Meu Deus, não vai passar nunca no concurso. Olha que essa praga vai pegar, hein? Fala aí. Melhor falar. Vou aceitar o do Aguinaldo que ele escreveu. Vem aqui. Verbo haver no sentido de existir não tem sujeito nem plural. Isso. Mais alguém? Aí o Bruno. Davi, o microfone tá sem microfone. Tudo bem? Quem não tem microfone não tem problema, tá bom? Sem problema. Escreve aí quem não tem microfone. William. Gente, é muito importante essa regra, tá? Quando eu aprendi essa regra, a professora fazia a gente gritar na sala, todo mundo junto, que era pra ninguém nunca esquecer essa regra. Eu levei pro resto da minha vida. Tá, vou continuar rapidinho, deixa eu só responder aqui, rapidinho. Tá, vamos lá. Ai. Agora a gente vai falar da palavra ser. Sim, né? Sim. S-E. Podem desligar o microfone aí, tá, gente? Pode desligar agora. Aí, senão fica dando interferência aqui. Agora a gente vai falar da palavra si. Essa palavra si, ela pode ser muita coisa. Ela pode ser muita coisa dentro da sintaxe, tá? Inúmeras coisas. Hoje a gente vai ver duas das coisas que ela pode ser, que é partícula passivadora e índice de determinação do sujeito, que são duas coisas que o verbo deve concordar, tá bom? São de concordância nominal. Mas eu posso ter ela como conjunção, eu posso ter ela como pronome. Então, assim, ela tem muitas dentro da sintaxe, muitas colocações. Ela pode ser muita coisa. A gente usa ser para muita coisa, né? Mas a gente vai falar de concordância verbal. E quando a gente fala de concordância verbal, a gente tem ela mais como partícula passivadora e como índice de determinação do sujeito. No caso de partícula passivadora, o verbo concorda com o substantivo. E no caso de índice de determinação do sujeito, o verbo permanece no singular. Só que, para vocês não se perderem, eu vou explicar um pouco o que é partícula passivadora e depois eu vou explicar o índice de determinação do sujeito, para vocês não ficarem perdidos, tá bom?
Ou vocês lembram desse conteúdo? Não precisa eu explicar. Precisa que eu explique? Como é que é? Me explica aí, gente. Para eu não falar uma coisa que você já sabe. Esse, na verdade, não existia a lei de Maria da Penha, eles estão sendo loucos. Para mim precisa, professor. Então, vou explicar. Ótimo. Índice de determinação do sujeito. Vamos começar com esse. Vocês lembram que... Eu acho que eu vou falar sobre transitividade verbal. Vocês lembram que existe os verbos transitivos e os verbos intransitivos? Estou escrevendo aqui para vocês poderem assimilar melhor. Vocês podem anotar no caderno também. Os verbos transitivos são verbos que precisam de complemento, certo? E os verbos intransitíveis são verbos que não precisam de complemento. Eita, que já tá tendo um resumo aqui. Acho que eu tô dando até spoiler do que vem mais tarde. Deixa eu só dar uma olhada aqui no slide, que eu acho que eu coloquei isso no slide. Ah, tá aqui, falando de regência. Eu coloquei no slide. Tá, mas eu vou resumir aqui para vocês, depois a gente retoma lá e passa. Então tá. Quando eu tenho o verbo transitivo, que precisa de complemento, eu tenho dois tipos de complemento. Eu tenho o objeto direto, que complementa esse verbo, e o objeto indireto, que complementa esse verbo. Qual é a diferença do objeto direto para o objeto indireto? No objeto direto, eu não tenho uma preposição. Preposição. Já no objeto indireto, eu tenho uma preposição. Tá bem? Então, vejam bem. Nunca sei a diferença, para mim é tudo igual. Então tá, o objeto direto, eu não tenho essa preposição. No objeto indireto, você tem essa preposição. Mas o que é a preposição? Eita, que eu tô dando uma volta doida. Mas para vocês que não lembram, né? O que é a preposição? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, perante. Tudo isso é preposição, tá? Professora, como é que eu sei o que é preposição? Preposição, gente, é uma das poucas coisas na língua portuguesa que eu falo que você precisa decorar. Decore. Pesquise na internet preposições e decore. Porque a preposição, ela não tem uma regra assim, preposição é isso. Não, preposição é usado para ligar períodos, para ligar ligações, para fazer ligações. E essas preposições você tem que decorar. E aí, quando você souber, você vai ver, você vai identificar essa preposição, tá bem? Então, assim, tem várias musiquinhas na internet para decorar preposição. E é muito fácil. Eu acho que eu indico, nesse caso, essas musiquinhas que são muito interessantes, tá? Tem uma... Eu já mostrei para vocês essa musiquinha? Só para eu não pagar de louca aqui, que já tenho explicado. Já mostrei para vocês? Para mim não, professor. Então tá. Vou mostrar uma para vocês aqui. Será que se eu colocar aqui vocês conseguem ouvir? Para eu não pagar o mico de cantar? Pode tentar, professor. Vou tentar aqui colocar na internet. Melhor ainda. Que aí vocês conseguem ouvir a música. Olha que legal. Hoje a aula tá top, gente. Vamos ver até uma música da preposição. Vocês estão ouvindo? Eu estou ouvindo em alto e bom som. Mas vocês estão ouvindo? Mas agora, confessa que você
Tudo que a senhora está falando está Estão dentro ouvindo a do ouvido. música? Mas vocês estão ouvindo a música? Não, né? Não. Ah, então não deu. Vou colocar no meu celular, que aí vai tocar aqui. Peraí. Eu tava ouvindo no meu fone. Não deu certo. Calma lá, que eu vou colocar aqui. Vamos ver a musiquinha da preposição, que aí vocês vão decorar as preposições e nunca mais vocês vão esquecer as preposições. Música da preposição. Tem várias, tá? Vocês preferem uma mais lenta? Todo mundo gosta das mais lentas, que é mais fácil de aprender. Mas tem as mais agitadas para quem gosta de música agitada. Vocês preferem lento ou agitado? Pra pessoa errada, você nunca terá valor nenhum. Propaganda. Agitada. Aê, professor. Aê. Ó a música. Tá escutando? Após compreender, beijei entre para perante por Anitta, é? após compreender, beijei entre para perante por sem sobre trás, sem sobre trás, sem sobre trás, sem sobre trás. Ó, eu gosto dessa. É muito legal essa. É. Ó. É o show das preposições. Procura na internet show das preposições, ó. Para, ante, até, com, contra, desde, em, por, perante, após, entre e atrás. São preposições sempre perigosas. E pra terminar, sobre, sem, sobre, para, ante, até, com, contra, desde, em, por, perante, após, entre e atrás. São preposições sempre perigosas. E pra terminar, sobre, sem, sobre, trás. Aí, ó, é uma paródia da música da Anitta que ensina preposições. Aí é bem legal, porque você já conhece o ritmo, aí fica mais fácil. Mas para quem gosta de mais lenta, tem aquela... Vocês já ouviram a música Terezinha de Jesus? Terezinha de Jesus, numa queda foi-se ao chão, acudiram 3 cavalheiros, todos 3 chapéu na mão. Tá, tem como colocar essas preposições nesse ritmo, que fica muito fácil também, que é assim, ó. A, ante, após, até, com, contra, em, entre, de, desde, pera, perante, por, sem, sobre, sobre, trás. Então você nunca mais esquece, gente, de verdade. Então, Repete, coloque. Oi? Repete ela para mim, por favor. Não deu para entender. Essa é Terezinha de Jesus. A música é Terezinha de Jesus, numa queda foi ao chão. Lembra da música? Esse Sim, é o essa aí eu ritmo. entendo. Esse é o ritmo. Aí, em vez de tu cantar ela nesse ritmo, em vez de tu cantar ela com a letra, tu vai cantar com as preposições. Peraí, deixa eu pegar aqui e vou colocar as preposições no chat. E vocês... Estou te ouvindo. Agora. Aí vocês vão cantar junto comigo. Mentira. Vai ficar uma bagunça. Beleza. Se tivesse na sala de aula, eu ia fazer vocês cantar comigo. Eu não passo por vergonha. O Jorge se amarra. Peraí. Eu tô tentando procurar a ordem das preposições para dar no ritmo. A, ante, após, até, com, contra... É porque eu não sei tudo. Peraí. A gente com a TV alta aí. Como é que é? A gente com a TV alta. Ah, tem alguém com a TV alta, exatamente. Tem alguém aí que assistindo televisão. Pronto, achei. Vejam bem. Gente, abaixa o microfone de vocês aí, que agora é a hora do show. Olha só.
Essas são as preposições que eu enviei no site, certo? Você vai pegar o ritmo da Terezinha de Jesus e vai colocar a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Olha que facinho. Rapidinho você pega, você aprende, nunca mais você vai esquecer na vida as preposições, tá bom? A, ante, após, até. Opa, a, ante, até, após. Com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sobre, trás. Certo? Ok? Ok. Fechou, então. Então tá. Toda vez que eu tiver uma preposição, voltando, eu tenho uma preposição, então eu tenho um objeto indireto, que é o meu verbo precisa de um complemento, que ele é transitivo, certo? O meu verbo é transitivo, e ele precisa de um complemento. E o complemento dele vai ser uma preposição, uma dessas palavras aí, tá bom? Então vejam bem, se ele tem essa preposição antes do ser, isso significa que o meu ser, ele é um índice de determinação do sujeito. Essa que é a função dele dentro da sintaxe. Entendem? Vou colocar um exemplo aqui para vocês de palavra. Ó, vou escrever aí. Trabalha-se de dia. Trabalha-se de dia. Trabalha é o meu verbo. Ele é um verbo que precisa de complemento. Aí eu tenho o meu ser, que é um índice de indeterminação do sujeito, certo? E ele vem com uma preposição depois. Olha aí, ó. Por isso que eu sei que ele é um índice de determinação do sujeito, porque eu tenho uma preposição ali, a preposição de. Entenderam, gente? Por que que o ser aí é um índice de determinação do sujeito? Porque eu tenho um objeto direto e indireto. Entenderam? Explicou foi tudo agora. Eita, piseiro. Calma, vamos lá, vamos devagar. É que ele juntou tudo o Nós estamos. objeto transitivo direto e indireto na mesma frase. Tá. Nós vamos falar primeiro aqui. C. O C. O C, ele vai ser índice de indeterminação do sujeito. É muito difícil explicar sem ter um quadro, porque dá vontade de ficar tic-tic-tic, né? Já estou acostumado. O índice de indeterminação do sujeito, gente, ele sempre vai ser quando tiver uma preposição depois dele. Pronto, decorem isso. Isso que é o importante. O índice de indeterminação do sujeito, C, vai ser, C é igual índice de indeterminação do sujeito, ó, C é igual ao índice de determinação do sujeito quando vier uma preposição depois. Pronto. Você viu na frase que tem o C ali e depois dela tem uma preposição? Então eu vou classificar ela como um índice de determinação do sujeito. Vou colocar outro exemplo aqui. Precisa-se de garçom. Certo? Precisa-se de garçom. Precisa-se é o meu verbo, né? Precisa-se, aí o ser aí, ele vai ser índice de determinação do sujeito. Por quê? Porque o meu sujeito ele é indeterminado. Então, precisa-se de determinação do sujeito. Como que eu sei que o meu sujeito é indeterminado? Porque ali, ó, a partícula C, ela está do lado de uma preposição. Entenderam isso? Quando ela estiver do lado de uma preposição, o C é índice de determinação do sujeito. Então, quando o C estiver ao lado de uma preposição, temos ele como índice de indeterminação do sujeito. Ficou mais claro agora? Uma pergunta, professora. Se esse ser no sentido de
Me fugiu agora. Quando tu lembrar, tu fala de novo, então tu anota. De condição. Esse C, como é que é? É sentido de condição. Aí ele não é. Se ele tiver sentido de condição, ele é uma conjunção, tá bom? Ou ele é um pronome reflexivo, que é outra coisa, tá bom? Mas não se preocupe com isso agora, não. Não vá dar um nó na sua mente, não. Faça o seguinte: decore só esses dois por enquanto. Quando, quando ele é sentido de condição, só para explicar, já que o Davi perguntou, aí ele é um pronome reflexivo, tá bom? E aí ele vai ser pronome, no caso. Daí ele não vai ser um índice de determinação do sujeito. Ele só vai ser um índice de determinação do sujeito se ele estiver do lado de uma preposição indicando que o sujeito é indeterminado. Tá bom? Mas se vocês quiserem, eu posso dar uma aula só de C para vocês, porque dá para fazer isso, que é conteúdo grande. Tem muita coisa para falar do C, inclusive quando ele estiver nesse sentido aí. Tá? A gente pode trabalhar só uma aula de C, se vocês quiserem. Tá bom? Então a gente pode fazer essa aula aí. Partícula passivadora, então. Já entendemos que índice de determinação do sujeito vai ser quando o meu C estiver do lado de uma preposição. Aí ele vai ser considerado o índice de determinação do sujeito. Até aí nós entendemos, todo mundo? Ok, o Jorge falou ok. Todo mundo também está entendendo? Tem muita gente mandando mensagem. Tá, ok, então. Vamos falar agora de partícula passivadora, tá bom? Esse nome ele é meio estranho, mas a partícula passivadora, gente, ela é o seguinte. A gente está só entendendo o que é isso. A gente ainda nem está falando de concordância ainda não, tá bom? Vamos lá, a gente está só entendendo. Eu acho que eu vou ter que dividir em duas aulas essa aula. Aí, partícula passivadora. A partícula passivadora é o seguinte, vou colocar aqui um exemplo para vocês verem. Vendem-se casas. Lembrando que o plural aqui sempre tem que estar na palavra, ó. Vendem casas. Você não vai colocar vendem-se casas. Nunca você coloca aqui no C o plural, não, tá bom? Nesse caso aqui, esse C de vendem-se é uma partícula passivadora, conhecida também como PA. Ela é muito conhecida como PA. Ela é uma partícula passivadora, PA. Por que ela é uma partícula passivadora? Porque ela está ali no meio, entendeu? Do verbo e do sujeito. Ela está ali no meio do verbo e do sujeito em ordem inversa. Como se ele tivesse na voz passiva, que é aquela voz que sofre a ação. Tá? Se eu estivesse trocando, por exemplo, casas são vendidas, aí eu estaria na voz ativa. Mas como eu falei, vende-se casas, eu estou na voz passiva. Então, esse C, ele é uma partícula passivadora porque ele está no meio, separando essas duas vertentes aí, tá bom? Ela é um pouquinho mais difícil de entender do que o índice de determinação do sujeito, eu acho, né? Mas vamos colocar mais um exemplo aqui para ver se vai. Compram-se livros usados. Nós estamos falando compram-se. Então, também é uma partícula passivadora, porque a voz também é reflexiva, está sofrendo ação, livros usados. Agora, se eu trocasse a ordem, livros usados são comprados. Aí estaria na voz ativa. Então, toda vez que eu tiver a voz passiva, quando eu tiver a voz passiva, o meu C é um PA. É uma PA, uma partícula passivadora. Entenderam? Eita, que agora eu não ouvi a confirmação nunca. Não foi tudo.
Eita, piseira, agora enrolou foi tudo. O Gabriel entendeu, obrigada. Mas assim, não se preocupem, calma, a gente vai entendendo isso devagar. Na próxima aula eu vou revisar o C, a gente vai fazer uma aula só de C, também também não quero que vocês peguem assim de primeira também, e também numa videoconferência que eu sei que é mais difícil, tá bom? Então, o que vocês têm que entender? Toda vez que eu tiver uma partícula passivadora, como é o caso de vende-se, casas, o verbo concorda com o substantivo, tá bom? Que é, no caso, ó, substantivo casa, certo? Então, casa está no plural, verbo tem que estar no plural também. Vendem, tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam. Toda vez que eu tiver lá o índice de terminação de sujeito, o verbo permanece no singular. Como é o caso do exemplo que eu coloquei lá em cima. Cadê? O exemplo que eu coloquei. Trabalha-se de dia, né? Aí ele permanece no singular, mas se tivesse o meu substantivo mesmo no plural, eu teria que permanecer no singular o meu verbo. Trabalha-se muitos dias aqui. Muitos dias aqui. Olha aí, ó. Tá tudo no plural, mas o meu trabalha tá no singular, porque ele é índice de determinação do sujeito. Entenderam, gente? É só isso que eu queria falar de concordância. Acabei explicando C, mas a gente vai ter uma aula só disso, porque eu sei que vocês estão ainda confusos sobre isso, tá bom? Gente, ainda tem sobre regência, mas eu vou deixar para a gente falar de regência depois, tá bom? Não vou falar de regência agora, vou deixar a regência para outra hora. Vou parar por aqui, de concordância. Quero saber se vocês têm alguma dúvida geral sobre o que eu falei, concordância verbal e concordância nominal. Porque aí a gente explica mais um pouco tudo. Ai, meu Deus, ferrou. Eu esqueci duas regras aqui. Não é, professora. O negócio é verbo transitivo direto, indireto, essas coisinhas aí que é complicado. Tá. Eu esqueci de explicar duas coisinhas aqui que tá no slide. Ó. Verbos que denotam tempo concordam com o número de horas. Tem muita gente que erra isso. Peraí, deixa eu só ver o que a Lilian falou. Só essa parte, desde o início do C, é meio complicado. Ah, tá. Lilian, então não se preocupe. Essa parte do C, eu vou fazer uma aula só do C. Se tudo der certo, eu vou fazer uma aula só do C. A nossa próxima aula já está programado para continuar com os exercícios sobre esse conteúdo. Eu acho que fazendo os exercícios, vocês vão pegar melhor. Porque praticando, a gente pega melhor, certo? E aí, depois, eu vou reencontrar para corrigir os exercícios. Depois que a gente fizer isso, aí eu vou trabalhar com vocês aquelas questões que eu passei sobre ofício, memorando, que eu vou corrigir, porque vocês estão tendo muita dificuldade com essas questões que eu coloquei. Eu percebi isso. Então, eu vou fazer uma correção com vocês. Depois dessa correção, a gente se reúne para falar do C, tá bom? Então, vai ter aí umas 2 aulas, e depois dessas 2, 3 aulas, a gente volta a falar do C, tá bom? Tomara que dê certo. Mas se não der, já vão estudando em casa, peguem um livro, peguem uma videoaula aí e vão estudando, tá bom? Então, vamos lá. Antes de eu terminar aqui, eu preciso falar isso aqui que é muito importante. Verbos que denotam tempo concordam com o número de horas. Por exemplo, tem muita gente que fala, que hora é, professora? Mas que hora é equivocado de acordo com a gramática normativa. Você não tem que falar que hora é, você tem que falar que horas são. Porque tem que concordar com o número de horas. Então, você quer saber que horas são. Não que hora é. São 23 horas. São 33 horas. São 19 horas. Professora, mas e se for 1 hora? Ah, tá. 1 hora tá no singular, porque é 1. Então você fala, é 1 hora. Né? É meio-dia, tudo bem. Agora, se você tiver mais de 1 aí, você tem que concordar. Então você tem que colocar no plural. São 23 horas. Entenderam? Por favor, isso daí decora para a vida que vocês devem falar isso. Todo dia todo mundo fala isso. Então, tem que ver isso daí, tá bom? São. Ah, professora, os adolescentes adoram perguntar isso. Mas e se meu colega me zoar, hein? E fala, que oração? Oração é Pai Nosso, Ave Maria.
Não tem nada a ver com isso, não. Isso daí é para quem não estudou concordância, tá bom? Então, eu também tenho que prestar atenção nos meus verbos que indicam fenômeno na natureza, pois eles são impessoais, permanecem sempre na terceira pessoa do plural. Então, o verbo chover, por exemplo, nós não podemos conjugar o verbo ter. Não posso falar chovemos, choveu, choveu. Não tem. É só chover e pronto, porque ele é impessoal. Ele indica um fenômeno da natureza, que é a chuva, chover. Tá? Tem um livro aí que o título dele é Tu chove, nós chovemos. Sei lá, é alguma coisa assim. Só que é uma licença literária, tá? Então, assim, não é de acordo com a gramática normativa. Beleza? Então tá. Aí, né, sabendo disso, vou desconectar aqui um slide para vocês poderem me ver melhor. Parar o slide. E vou abrir aqui, se bem que hoje eu não tô tão legal para me ver, mas vamos lá. Aqui, ó. Vocês vão, na próxima aula, hoje foi isso, né? Na próxima aula, vocês vão entrar no ambiente virtual, tá? Na próxima aula, semana que vem, certo? Terça-feira. Vocês vão entrar, vão pegar uma folha de exercício que eu deixei em anexo, lá embaixo, tá bom? Isso também é concordância, anexo, essa palavra anexo. Nessa folha tem um resumo de conteúdo sobre concordância verbal e nominal. Vocês deem uma lida para lembrar tudo isso que eu falei, dê uma lida para refrescar a memória e vão respondendo os exercícios que tem nessa folha. Responde no caderno mesmo, tá bom? Vocês vão responder no caderno. Esses exercícios vai ajudar vocês a assimilar esse conteúdo, que parece ser difícil, mas não é. Ele é muito simples, tá bom? E vocês já fazem essa concordância diariamente, só que vocês não sabem as regras, e agora vocês vão aprender as regras. Por que vocês fazem esse tipo de concordância? Então, assim, lá vai ter a explicação, caso vocês tenham dúvida, e também vai ter o exercício. Lá embaixo tem um gabarito, mas eu não quero que vocês olhem o gabarito. Eu quero que vocês tentem fazer sem olhar o gabarito. Depois que vocês terminarem, o que vocês vão fazer? Vocês vão corrigir com o gabarito que eu coloquei lá no final. E aí, quando a gente vier para a aula, videoconferência, a gente vai só discutir as dúvidas, porque aí vai ficar mais fácil para vocês. Pode ser assim? Pode ficar combinado assim? Pode ser, professora. Maravilha, vocês gostaram? Mas é a partir de quando, professora? Como é que é? É a partir de quando que a gente tem semana que fazer que vem, a redação? Terça-feira. Não é redação, Jorge. Você vai baixar, se quiser baixar hoje, tu já pode baixar para tu ver, tá? Uma folha que tem lá. Nessa folha, vocês vão ler o conteúdo e resolver, tá bom? Na terça-feira, vocês vão resolver. Se na terça-feira não der tempo, aí eu deixo mais um tempo na quinta. Aí vocês podem resolver na terça e na quinta, tá bom? Porque a gente tem 2 tempos na quinta. Em um tempo vocês resolvem, no outro a gente se fala para tirar dúvida. Tá bom? Certo. Aí vocês vão ter 2 horas para fazer esses exercícios e para a gente discutir mais 1 hora. Certo, professora. Obrigado. Perfeito. E aí, beleza. Aí eu vou fazer a videoconferência depois para corrigir. E aí depois a gente continua falando de regência verbal. E aí a gente vai falar do C e também vai corrigir os exercícios, porque tem muita gente tendo dúvida sobre ofício, memorando, e aí eu vou conversar com vocês sobre isso, tá bom? Certo, eu sou uma dessas pessoas. Sem problema. Maravilha, então, gente, obrigada, espero que vocês tenham gostado da aula, tentei fazer o melhor para poder vocês assimilarem esse conteúdo, desculpa qualquer coisa, e estudem, tá bom? Foi show de bola a sua aula, professora. Boa noite, obrigada. Por nada. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite, professora.
Boa noite. Rendeu, hein, gente? Já acabou o tempo. Boa noite. Boa noite.